fato. Então, tá aí na tela, pessoal, o nosso assunto de sinalização. Bom, como eu estou falando aqui para a gente, a sinalização horizontal, ela é um subsistema da sinalização viária que vai se utilizar de linhas, de marcações, símbolos, legendas, tudo que vai estar pintado ou aposto, né, aposto sobre o pavimento das vias. Pessoal, a sinalização horizontal, ela tem a finalidade de transmitir, tem a finalidade de orientar sobre as condições da via, um modo de utilização adequada, né? Ele vai compreender também proibições, vai compreender também restrições e informações que eles são pertinentes para que você possa estar adotando o comportamento mais adequado possível e seguro, né? De forma que vai aumentar a sua segurança, a segurança dos demais veículos que lá transitam, né? Vai ordenar os fluxos, vai ordenar o tráfego, deixar o trânsito mais limpo, né? E a gente pode perceber, perdão, que dentro da sinalização horizontal, a gente vai ter um padrão de formas, um padrão de cores, né? E essa sinalização horizontal, ela vai ser constituída por combinações de traçados de cores que vão definir de diversos tipos de marcações viárias, né? A gente tem formas aí contínuas, tracejadas, seccionadas. A gente tem setas, símbolos, legendas, onde tudo vai estar onde? Inscrito ou aposto sobre o pavimento. E não de primeiro momento, a gente tem aqui, ó, a faixa de pedestres, né? A gente tem aqui também a linha de retenção. Pessoal, a faixa de pedestre é um local próprio onde o pedestre deve efetuar a travessia na via, certo? E a linha de retenção, ela limita até onde o veículo deve parar, né? Seja em cruzamentos e trevos, em locais ali onde ela esteja presente. Pessoal, você parar o seu veículo em cima de uma linha de retenção constitui para o condutor uma infração de natureza média, né? A gente sabe que a natureza média comptua 4 pontos no prontuário do condutor, e a multa, pessoal, que é a penalidade que sempre está inerente, que sempre está ligada às infrações, que pode recair, e sempre vai recair, né? Porque pode cair outras penalidades em cima do ato cometido, mas a multa é que sempre vem, é certa. A gente sabe que o valor dela é de 130,16 centavos, né? Tranquilo. Pessoal, curiosidade sobre a faixa de pedestres. Tanto a linha de retenção quanto a faixa de pedestres, elas são consideradas marcas transversais. Perceba que eu tenho aqui a rua paralela, né? Ó. Perceba que de uma ponta a outra vem a faixa de pedestres e tudo que pega de uma ponta a outra até da via é conhecido e denominado como marca transversal. Então, a faixa de pedestre é um exemplo disso, a linha de retenção é um exemplo disso. Parar sobre a faixa de pedestres, pessoal, também é infração média. Em algumas situações, ela pode ser infração grave, depende do contexto da situação. Você ultrapassar próximo a uma faixa de pedestre é infração de natureza gravíssima. Leva aí um fator agravante em cima da multa gravíssima, que é de 293,47 centavos, 5 vezes aí o valor, que é quase R$ 1.500, né? Dá ali cerca de 1.467 ponto alguns décimos, né? Quase R$ 1.500 de multa para o condutor. Fora que, dependendo do caso e da ocasião, a autoridade de trânsito ainda pode prescrever a suspensão direta do direito de dirigir, né? Que é uma suspensão que varia aí, a gente vai conhecer os prazos máximos e mínimo, só que geralmente o prazo é de 1 ano, né? Dependendo das circunstâncias. Então, pessoal, uma coisa também muito importante sobre a faixa de pedestres é que, em relação ao seu comprimento, ela vai ter aí, ó, o máximo até 50 metros. Ela só pode se estender, no máximo, até 50 metros, tá? Pessoal, um pedestre que for avistado atravessando fora da faixa de pedestre, aonde tenha a faixa ali próximo a 50 metros de distância dele, pelo menos até 50 metros, tem uma localidade apropriada para ele atravessar, e caso ele não atravesse nela, a gente sabe que é infração de natureza leve, tá? É infração leve. A leve gera 3 pontos no prontuário, tá? Do condutor. E a multa da leve, a gente sabe que o valor dela é de R$ 88,38. Só que em questão, se ele perguntar, ou ele contextualizar uma situação hipotética, como assim, João estava atravessando ali fora da faixa de pedestres, onde a faixa de pedestre estava a uma distância de 40 metros dele. O certo é ele atravessar pela faixa. Aí ele não atravessou. Aí a questão vai perguntar: essa infração
é de natureza leve, que leva como multa qual valor? Aí muita gente vai querer marcar essa aqui, né? Porque o valor original da leve é de 88,38, certo? Até aí tudo bem. Só que essa situação específica gera um desconto de 50% para o pedestre, tá bom? É um abatimento de 50%, ou seja, ele vai pagar metade do valor. Então, o valor da multa que ele realmente vai pagar vai ser de R$ 44,19. Então, tem muitas questões que abordam isso aí. Então, por mais que ele esteja cometendo infração leve, essa situação vai constituir para ele, pessoal, metade do valor da leve, ou seja, ele tem ali um abatimento sobre o valor da multa de 50%, tá? Bom, Túlio, oi. mas em relação a todas as situações, é referente ao pedestre, vai ser 50%, ou essa situação específica? É uma situação específica. Bom, para que isso aconteça, ele tem que ter no mínimo ali a presença de uma localidade apropriada que estava a uma distância dele até de 50 metros. Se a localidade onde ele está ali não tem nenhum tipo de faixa, ele pode atravessar normalmente pela via e a gente sabe que a preferência é dele, né? A gente tem que respeitar aí. Mas 50% só nessa situação. Ah, só nessa situação, o Se o abatimento ele vai pedestre ser... cometer outra infração, não tem esse abatimento de Não, 50%. é para essa da faixa. Se ele cometer outra infração, não vai ter abatimento, não. Essa é específica para essa situação, tá bom? Beleza. É específica. Então, a gente vai perceber que a sinalização horizontal, pessoal, ela tem o mesmo peso da sinalização vertical, tá? Porque ela proíbe, ela restringe, descumprir com as normas da sinalização horizontal, constitui para o condutor infrações, né? Ou seja, qualquer inobservância ao preceito aí da sinalização horizontal vai gerar aí infração e, consequentemente, quando você comete infração, sanções são aplicadas a você, né? Que são as penalidades. Então, a gente vai conhecer aí tudo que aborda esse sistema aí. Como a gente falou, esse padrão tem formas e tem cores. Se perguntar quantas cores se apresentam da sinalização horizontal, a gente sabe que são apresentadas por 5 cores características. Temos aí a cor amarela, a cor branca, a vermelha, a azul e a cor preta, tá bom? Pessoal, a gente vai... Deixa eu detalhar daqui o que caracteriza cada cor, só que ela não limita-se apenas isso, é porque, de certa maneira, ela é lembrada mais pelas especificações que estão sendo apresentadas aí na tela, só que eu vou ditar e mencionar quais outras situações elas vão delimitar, ou elas vão restringir, proibir, demarcar ou regulamentar. Então, vamos lá. A cor amarela, por exemplo, pessoal, a gente vai lembrar dela com bastante ênfase que ela tem a finalidade de dividir fluxos opostos, significa que ela divide mão dupla. Ou seja, você tem uma via e nessa via a marca longitudinal, que é a linha divisória da pista, se ela for da cor amarela, né, significa que a via é de mão dupla, eu tenho um duplo sentido de direção, tá? Então isso aí já é bem interessante para que a gente possa já ficar atento aí possíveis análises de questões envolvendo marcações ou a própria sinalização horizontal, né? Só que ela faz só isso? Ela limita-se a apenas isso? Não. Ela também, além de separar esses movimentos veiculares de fluxos opostos, ela vai regulamentar a ultrapassagem e deslocamento lateral, tá? Ela que pode determinar também ultrapassagem e deslocamentos laterais. O que isso significa? Se ela for contínua, ela simplesmente, né, proíbe ultrapassagem. Se ela for seccionada ou tracejada, né, entre espaços ali entre ela, permite a ultrapassagem, a gente conhece isso tranquilamente, certo? O que mais ela pode fazer? Ah, ela pode também, né, regulamentar deslocamento lateral. O que são deslocamentos laterais? É conversão à direita, conversão à esquerda, retorno, né? Conversões de retorno para a direita ou para a esquerda, e assim, nesse tipo de deslocamentos laterais. Ela pode também, pessoal, delimitar espaços proibidos para estacionamento ou parada. Ela vai delimitar uma área ali que é proibido estacionar ou parar, tá? Porque muitas vezes a gente pensa que vai ter somente a presença da placa. E a gente pode perceber que as sinalizações, elas podem estar se complementando. Além da placa, pode ter a sinalização ali da cor amarela delimitando uma área
né, que é proibido ou estacionar ou parar. Ou quando muitas vezes não tem a placa, a própria sinalização horizontal da cor amarela que está sendo representada na localidade vai determinar isso aí. Então a gente tem que ficar atento às condições também da sinalização, tanto vertical quanto horizontal. Outra coisa interessante, ela demarca obstáculos transversais na pista, como por exemplo, a lombada. Vocês já perceberam que alguns quebra-molas aqui, eu não sei na cidade de vocês, para quem é de fora, ou na nossa cidade de Pedreiros, ou aqui em Trisdela, a gente pode perceber que tem algumas lombadas, né? Que elas têm umas faixas amarelas assim, ó. Isso aí facilita a visualização dela, né? Isso é uma demarcação na cor amarela. Ela vai demarcar esses obstáculos transversais. E o quebra-mola é um obstáculo transversal, né? Porque ele faz uma transversalidade ali com a via. A gente já viu aquelas faixas de pedestre elevada, por exemplo, também. A gente percebe que elas são pintadas ali, tracejadas em cor amarela. Tudo isso é porque a cor amarela, ela tem essa finalidade, né? De demarcar esses obstáculos transversais. Então, o exemplo mais clássico é a lombada, né, ou saliência, ou quebra-mola, popularmente falando. Bom, a cor branca. A cor branca é bem tranquilo também. Ela separa movimentos veiculares no mesmo sentido, significa mão única, todos os veículos vão se direcionar, né, no mesmo fluxo, no mesmo sentido. Bom, ela vai fazer o que mais? Ela vai delimitar áreas de circulação, vai deixar delimitado se você pode ou não trafegar naquele trecho, naquela região, naquela via, naquela faixa, né? Ela vai delimitar também trechos de pistas, trechos esses que podem ser destinados a um estacionamento, pode ser regulamentado, né, de veículos em condições especiais, né? Por exemplo, veículos de grande porte ou um ônibus, delimitou ali uma região com a qual ele deve trafegar, né? Uns veículos ali específicos. O que mais ela pode fazer? Simplesmente regulamentar a faixa de pedestres, como a gente conhece, regulamentar linha de transposição e ultrapassagem também, só que na cor branca, né? Como a gente sabe, pode ser contínua, pode ser tracejada também. Ela vai demarcar a linha de retenção, a linha de preferência também, se não for a placa, né? Aquele triângulozinho invertido de cabeça para baixo de preferência, se não houver a placa, pode ser a linha delimitadora ali, demarcando na cor branca. Ela pode inscrever símbolos de setas, símbolos, legendas. Vocês já perceberam que algumas regiões da cidade, em algumas localidades, por exemplo, tem uma linha de retenção, né? Quando você está num cruzamento, né? Você vai um cruzamento proveniente de rodovia, você vai entrar na rodovia e tem assim, ó, o nome pare, né? Muitas vezes tem um nome escrito pare, né? Beleza, pode ser dessa forma. Pode ter situações onde tem setas, né? Você está ali numa via, como a gente viu naquela questão, né? Que a pista ia ficar demarcada aqui, ó. E as setas estavam dizendo que você já tem que mudar aqui, né? O sentido. A minha setinha ficou feia, mas finge que é uma seta mudando aqui a faixa de direção, né? Você já tem que mudar para cá, enfim. Então ela pode fazer isso, né? Vai inscrever setas, símbolos e legendas para te orientar da melhor maneira possível aí na locomoção em trânsito, tá? Bom, a cor vermelha. Pessoal, a cor vermelha é uma das cores mais tranquilas. Geralmente ela demarca ciclovia e ciclofaixas. A gente viu a diferença, mas para relembrar, a ciclofaixa é uma pista destinada aos ciclistas, que essa pista ela compõe também o trânsito de veículos, está sendo dividida a pista, né? Quando diferentemente da ciclovia, que é uma pista própria, separada do fluxo comum do tráfego dos veículos automotores, né? A pista vai estar lá sendo separada, que é a ciclovia, tá? Todas são pintadas na cor vermelha, a cor vermelha delimita essas regiões aí para os ciclistas. E ela também tem a finalidade de inscrever símbolos de cruz, certo? Então a gente vai lembrar muito disso aí. A cor azul é bem tranquila. Ela é utilizada como base, né? Não só para isso, mas a base dela, basicamente, é inscrever símbolos que estão ali relacionados a áreas de estacionamento ou de parada para embarque e desembarque de pessoas, onde essas pessoas vão ter alguma deficiência, são portadores de deficiência física, tá? Ou seja, é destinado ao estacionamento para pessoas ali com algum tipo de deficiência, né? Algum tipo de comorbidade. E a cor preta? Pessoal, a cor preta é a mais difícil. Brincadeira, a cor preta é a mais fácil. Ela é utilizada simplesmente para dar contraste, ou seja, dar contraste na marca viária, para que você possa perceber, né, as outras cores com mais clareza, né?
então ela não constitui ali propriamente uma cor de sinalização. Ela está ali para dar contraste, favorecer a cor amarela, a cor branca, a vermelha e a azul. Então a preta, ela simplesmente dá contraste. Bom, passando aqui o slide mais adiante, perdão, pessoal, só um momento. Então, a gente pode perceber aqui nessas imagens, né, tudo sendo representado, né, basicamente, visualmente, de uma maneira mais adequada. Cor amarela, vou lembrar dela, de fluxos opostos, pode proibir estacionamentos, vai demarcar obstáculos. Cor branca, tudo no mesmo sentido, estacionamentos especiais, né, ela vai demarcar, regulamentar, vai demarcar faixa de pedestres, vai inscrever símbolos, legendas, né, e outras informações como setas. Cor vermelha, está relacionada ao hospital, farmácias, ciclovias, contraste, né, de ciclofaixas. Uma coisa importante, pessoal, vocês já perceberam que quando tem uma faixa de pedestres que liga uma via diretamente a um hospital, essa faixa ela é demarcada tanto na cor vermelha quanto na cor amarela, né? Fica uma listra amarela ou tá vermelha, amarela ou tá vermelha. Ou, necessariamente, pode ser só vermelha, né? Porque essa cor vermelha está relacionada a essas regiões. A cor azul a gente liga muito a questão de estacionamento para pessoas portadoras de alguma deficiência, e a cor preta, né, vai dar ali o devido contraste. Então, é bem tranquilo sobre as cores. A gente tem aqui agora as marcas longitudinais. Pessoal, as marcas longitudinais, como o próprio nome já fala, longitudinais, que elas se estendem aí por quilômetros, né? Elas são nada mais e nada menos que as linhas divisórias da pista, né? A linha de divisão de fluxos. Se ela for da cor amarela, já sabemos que ela vai separar movimentos veiculares em fluxos opostos. Se ela for da cor branca, ela vai separar e delimitar fluxos no mesmo sentido de direção. O que eu preciso saber? É que ela pode ser simples contínua, ela pode ser simples seccionada, ela pode ser dupla contínua, ela pode ser dupla, uma contínua e a outra é seccionada, como a gente está vendo aqui, ó, tá? E a gente vai entender o que cada uma representa. Creio eu e acredito que vocês já saibam isso aqui tranquilamente, né? A gente vive isso diariamente. Tá, só para a questão mesmo, né, para exemplificar, a gente tem uma simples contínua. Pessoal, quando ela for contínua, significa que ninguém pode ultrapassar, ou seja, o veículo que estão transitando no lado A não pode ultrapassar para o lado B, e quem está do lado B não pode, né, ultrapassar para o lado A. Então, está impossibilitada a ultrapassagem para os dois sentidos. Quando ela for simples seccionada, a gente vai perceber que o lado A pode estar realizando ultrapassagem, né? Está regulamentado, e o lado B também vai poder tranquilamente. Quando ela for dupla contínua, pessoal, sendo ela simples ou dupla, é a mesma coisa. Porque a gente vai perceber que alguns locais são dupla? Porque em alguns trechos, apesar dela se seguir contínua sendo dupla, em algum momento, em relação à via, um dos lados se torna favorável ou seguro, né, dependendo da engenharia de tráfego que foi feito o trabalho lá, vai determinar que um lado é ok para realizar a ultrapassagem, enquanto o outro não, e assim vice-versa, né? Então, por isso que muitas vezes a gente vê elas duplas contínua ou dupla seccionada, ou simplesmente uma contínua e a outra seccionada, né? Então, isso vai depender da localidade, depender de como é a via, né? Para que essas marcações sejam inseridas ali, né? Feito todo um estudo adequado, certo? Então, seja dupla contínua ou contínua, dependendo de como ela esteja, o que eu preciso saber? Se é contínua, eu não posso ultrapassar. É seccionada, tá regulamentado que eu posso. Apenas isso, né? Então, a gente não precisa se preocupar qual é a diferença de contínua para dupla. A dupla ali, ou simples, só significa a mesma coisa. A gente só percebe que algum determinado trecho pode regulamentar para um, proibir para outro, ou regulamentar para o outro e proibir para um, né? Enfim, é dessa maneira. Então tá aí, pessoal. A gente pode perceber aqui, ó, que a seccionada permite, né, ultrapassagem nos dois sentidos, e ela pode ser tanto simples, desculpa, pode ser tanto dupla, né, que a gente está vendo aqui, ó, tanto dupla, uma contínua e a outra seccionada, o que significa os veículos que transitam ali do lado sentido B vão poder ultrapassar, né? Eles podem ultrapassar e depois voltar para sua mão de direção adequadamente, como a gente já viu quais as maneiras adequadas de ultrapassar, enquanto os veículos que transitam aqui no sentido A, né, não podem de forma alguma estar ultrapassando. Então está permitido para um, porque o trecho da via considera que é
mais seguro, mais adequado ali naquela situação, enquanto um dos lados é mais perigoso, né? Então depende muito da via. Uma coisa importante é que isso também se caracteriza as cores brancas, tá? As cores brancas, ela pode ser ali seccionada, é a mesma coisa, seccionada pode ultrapassar, contínua não pode ali fazer a transposição de faixa, né? Pode ser dupla contínua, ela pode ser dupla seccionada, ou ela pode ser uma dupla seccionada e a outra contínua, né? Tanto na cor branca. Se for branca, significa que todos os veículos estão transitando no mesmo sentido, no mesmo sentido. Isso aí a gente entende tranquilamente. Bom, passando adiante, pessoal, a gente vai falar um pouco de marcas transversais. Bom, marcas transversais é um assunto bastante tranquilo também. As marcas transversais, elas são marcações não paralelas ao eixo da via. Ou seja, não paralelas aqui é a via, ó. Então, a marca longitudinal aqui, ó, ela está paralelo, então ela não é considerado, claro, uma marca transversal. Uma marca transversal é que pega de uma ponta da via até a outra, né? Fazendo a transversalidade aqui com as retas paralelas. Então, a gente pode aí notar uma faixa de pedestres, uma linha de retenção, entre outros dispositivos, né? Ou marcações que estão ali como marcas transversais. Então, podem ser completadas por símbolos ou inscrições. O próprio nome pare aqui, apesar de estar só um do lado da via, ela também é uma marca, né, transversal. Ela está fazendo a transversalidade ali com o eixo da linha divisória com a linha de bordo, né, à direita aí, que é o meio-fio, né? E são habitualmente medidas ao metro quadrado ou à unidade, né? De acordo com a tipologia ali da marcação. Pessoal, temos aqui, ó, como exemplo também, essa área amarela aqui, ó, que é chamada de área de conflito. Área de conflito. Essa área de conflito, pessoal, caso você pare aqui nesse tipo de cruzamento, sem justa causa, né? Sem uma situação que não teve como, você simplesmente parou ali, ou seu carro morreu nessa região, é infração de natureza gravíssima, né? Vai levar 7 pontos aí no prontuário, e a multa, como a gente já sabe, de 293,47 centavos. Em dia de exame prático, pessoal, acontecer que você parar o carrinho aqui, ó, é infração de natureza gravíssima e por conta disso, no dia de prova é considerado falta eliminatória, você estaria eliminado do exame, tendo assim que pagar a repetição para poder ser agendado e fazer a prova novamente, tá? E professor, imagine que aconteceu a seguinte situação. Eu estava vindo aqui, né? Aí do nada, quando eu cheguei bem aqui, um pedestre está metendo a cara aqui. Bom, e o que que eu faço? O certo era que o pedestre, né? Se ficou verde para você, provavelmente a sinalização aqui do pedestre estava vermelho, mas mesmo assim ele foi imprudente e atravessou. Bom, a gente sabe que os veículos os de menor porte, né? A gente sabe que o ser humano não é um veículo, mas as pessoas ali de menor porte, né? Têm prioridade sobre os de maior. Então o que que a gente vai perceber? Que você tem uma exceção aqui que você pode simplesmente parar só para que o pedestre atravesse e chegue no seu ponto seguro para você prosseguir. Só que esse critério fica de interpretação do examinador. O examinador é que vai avaliar a circunstância, né? Se realmente você estava correto em fazer a parada moderada ou simplesmente reduzir a velocidade até que o pedestre consiga, né, passar adequadamente. Você vai transitando em velocidade reduzida. O importante é que você tenta calcular ali um jeito que você não precise parar totalmente, mas se por acaso parar por conta do pedestre, você não deverá ser penalizado, não deverá. Mas se isso não acontecer, vai ser considerado falta eliminatória. É muito perigoso. Da mesma forma que a gente sabe, né, pessoal? O pedestre, quando ele vai atravessar, ele tem que sair de uma ponta da calçada e atingir a outra. Se você está com seu carrinho aqui, você vai prosseguir, e o pedestre chegou bem aqui, e você quer passar, isso aqui é infração de natureza gravíssima, com fator agravante em 5 vezes. Em dia de prova, claro, falta eliminatória, você estaria totalmente reprovado. Você tem que esperar o pedestre sair de uma ponta até a outra, né, adequadamente. E você percebeu que você está chegando próximo a
uma região onde tem faixa de pedestre, você já tem que reduzir, já ficar atento se não tem ninguém querendo fazer a travessia. Se por acaso tinha uma pessoa aqui e você passou sem parar, você também, consequentemente, pode estar sendo eliminado do exame. Então, tem que tomar bastante cuidado quanto à presença aí dos pedestres, né, na via. Professor, eu estava fazendo uma conversão aqui, ó. Aí, do nada, não tinha faixa de pedestre, mas tinha uma pessoa atravessando aqui. O que que eu faço? Você vai parar o veículo com vista à segurança dele, esperar ele fazer toda a travessia e depois prosseguir normalmente, tá? Esse é o padrão correto, mesmo que ele não esteja na faixa de pedestre. Bom, marcas delimitadoras. Bom, como o próprio nome já fala, ele vai delimitar, né? Delimita o quê? Controle de parada, estacionamento. A gente pode perceber que está ali na cor amarela, né? Eles vão delimitar e vão propiciar o controle de áreas onde pode ser proibido ou regulamentado ali o estacionamento, ou para a parada de veículos na via, né? Vai ter inscrições no pavimento. A gente percebe que, ó, ônibus na cor branca, e melhoram a percepção do condutor quanto às características de utilização da via. Então, nesse trecho aqui, ó, é um ponto onde só um ônibus pode efetuar a parada aqui e fazer ali, possivelmente, o embarque ou desembarque dos passageiros que lá vão aguardar. A gente percebe que as marcas divisórias das pistas, as marcas longitudinais são da cor branca, né? Todo mundo trafega no mesmo sentido, elas estão seccionadas, quer dizer que o veículo pode simplesmente vir para esse lado ou transitar nesse. Só que assim, lembra daquela norma lá, das normas de circulação e conduta, né? Quando não está sinalizado especificamente uma área, os de maior porte tem que andar aqui à direita, né? À direita, e aqui a esquerda é destinada para veículos de maior velocidade ou para ultrapassagem, como a gente já conheceu. Pessoal, estou trazendo agora aqui as marcas de canalização. A gente tem aqui exemplos, né? Tanto na cor amarela. A marca de canalização na cor amarela, fluxos opostos. Marca de canalização na cor branca, né? Mesmo sentido. Então, isso funciona também. Pessoal, o que é a marca de canalização? Elas são como faixas existentes ali nas ruas, cuja função é indicar as direções pelas quais os motoristas podem ou não passar. Então, ela tem a finalidade de orientar esses fluxos de tráfego na via, ela vai direcionar a circulação dos veículos, ela vai regulamentar as áreas de pavimento que não podem ser utilizáveis, tá? Então, elas melhoram as percepções dos condutores quanto às condições de operação da via, ela simplesmente vai permitir que você tome uma decisão adequada num tempo que seja mais apropriado para que você fique atento às situações que possam se apresentar, né? Então, essas marcas de canalizações, pessoal, elas servem para delimitar áreas, né? Onde você não pode passar. Por exemplo, esse canteiro aqui, ó, esse jardinzinho aqui. Vamos supor que a engenharia de tráfego estava, né, elaborando aí essa via e ele não quis estender esse canteiro até aqui. Ele não quis estender, né? Até porque os carros não vão passar por cima de um canteiro. Aí o que que vai acontecer? Eles completaram a situação com a marca de canalização, para que as pessoas percebam que até essa região aqui, ó, tá delimitada para que ele não passe, né? Para que canalize o fluxo de maneira correta. Pessoal, você simplesmente passar por cima de uma marca de canalização ou transitar por ela é infração de natureza grave. A grave leva 5 pontos e a multa de 195,23 centavos. E você simplesmente estacionar em cima, né, ou parar em cima ali por tempo determinado, é infração de natureza gravíssima, levando assim 7 pontos no prontuário do condutor, mais a multa de 293,47 centavos. Então a gente sabe que não pode transitar. Então o que que a gente vai perceber aqui, ó? Eu trouxe bem aqui essa marca de canalização nessa região aqui, ó, para mostrar essa questão também. Olha aqui, ó, ele não quis estender esse canteiro e ele estendeu usando a sinalização horizontal, que é a marca de canalização. Aí a gente percebe bem aqui, ó, que tem outra da cor branca, né? Se ela é da cor branca, significa que essa via aqui, ó, é de um único sentido, quer dizer que a pessoa sai aqui. Mas ele não pode estar passando aqui nessa região, ó, saindo assim. Ele tem que fazer o movimento seguindo o fluxo da via. E a marca de canalização está canalizando esse fluxo, mostrando, né, e delimitando a região com a qual ele deve portar o veículo. Então, funciona assim. Então, tá aí, pessoal. Marca de canalização é bem tranquilo, tá bom? Bom, a gente tem também as chamadas linhas de continuidade. Pessoal, as linhas de continuidade são essas linhas aqui, ó.
Imagina que você está saindo de uma área de estacionamento ou qualquer área de estacionamento, você vai perceber que essa área de estacionamento que faz um limite com a via, a gente tem a linha de bordo assim, ó, contínua, aí do nada elas ficam assim, ó. Aí depois elas passam a ser contínua também. Aí você está vindo aqui nessa região. Você que está vindo nessa região tem que ficar muito atento, tendo que aplicar possivelmente a direção defensiva, né? Ficando atento ali, usando da tensão difusa, que é aquela tensão que você está dividindo com tudo que está acontecendo ao seu redor, à frente, atrás, aos lados, até mesmo à frente do veículo que o precede, né? Atenta a tudo, até mesmo aos pontos cegos. Você tem que ficar atento por quê? Porque essas aqui, ó, essas linhas aqui, que estão desse jeito aqui, seccionadas, que são chamadas de linhas de continuidade, elas delimitam uma área ali, ó, possivelmente de estacionamento, onde veículos podem sair daqui ou simplesmente adentrar, né? Então, tá já relacionado a isso. Claro que esses veículos que estão saindo das áreas de estacionamento têm que respeitar a questão da preferência, né? Quando eles saem aí dos lotes lindeiros, eles têm que dar preferência primeiro aos pedestres que nela circulam ou para os veículos que estão ali contemplando a rodovia. Mas, mesmo assim, é importante que você já fique atento à entrada ou saída de veículos dessas imediações, certo? Então, quando você perceber, ó, essas linhas, né, de continuidade, vai sair veículos dessa região, ó. Então, já pensou um carro que está vindo aqui nessa direção, né? Ele já tem que ficar atento. Se eu estou dizendo que essa seta é nessa direção, então esse fluxo aqui é nessa direção, né? Então a gente já tem que ficar atento que o carro que está vindo aqui, ó, já tem que ficar atento que pode sair um cidadão daqui e adentrando na via. Então essas linhas de continuidade estão aí para isso. Inclusive, quero mostrar aqui para vocês um pouco mais disso. A gente vai perceber o seguinte, que a questão da sinalização horizontal, ela, a gente já sabe que é tudo que está inscrito aí no pavimento, né, definida pelas 5 cores características que a gente acabou de ver, e percebendo que ela pode inscrever várias informações importantes dentro do pavimento asfáltico, né, como linhas de estímulo à redução de velocidade, né? A gente pode perceber obstáculos transversais à pista, como uma lombada, uma faixa elevada, entre outras marcas transversais. A gente pode perceber que tem legendas como pare, olhe, ônibus, cruzamento ferroviário, dê preferência, enfim, pode escrever várias coisas importantes. Tem marcas delimitadoras, né, de parada de veículos específicos. Então, são muitas informações que vão contemplar, e essas marcas delimitadoras, né, a gente sabe que é inscritas na cor amarela. A gente tem linha de indicação de proibição de estacionamento ou parada, né, que muitas vezes se apresentam aí também na cor amarela, e também tem a sua particularidade representada também na cor branca. A gente pode perceber que pode existir linhas de bordo, essas linhas de bordo, como a gente já faz, né, que faz ali uma delimitação paralelo à via, né, junto à guia da calçada, junto ao meio-fio, né? Setas direcionais que podem ser pintadas, que vão direcionar o fluxo de tráfego na cor branca. A gente vai ter setas além das setas direcionais, temos as linhas de retenção, marcas de áreas de conflito, faixa de travessia, faixa de pedestre. Então, são muitas coisas importantes que estão relacionadas aí às marcas, né, horizontais, da sinalização horizontal. Então, a gente agora vai falar, pessoal, da terceira sinalização, que são os dispositivos auxiliares, tá bom? Pessoal, os dispositivos auxiliares, né, eles são basicamente elementos que são aplicados ao pavimento da via, tá? Eles estão ali aplicados ao pavimento, né, junto a ela, ou nos obstáculos próximos, de forma que ele tenta tornar cada vez mais eficiente e segura a operação da via. Ele está ali, pessoal, para complementar, para deixar cada vez mais eficiente ou complementar uma sinalização que já existe naquela localidade. A gente vai ter vários dispositivos, a gente tem aí o tipo DD, que são dispositivos delimitadores que vão delimitar. Vocês estão vendo aí essas taxinhas ou taxões, popularmente conhecido como tartaruguinhas. Uma coisa interessante sobre elas é que elas só podem ser colocadas paralelo à via, seja nas linhas de bordo, seja como marca longitudinal, né? Colocado por cima da marca longitudinal para deixar o tráfego mais interessante. Não sei se vocês já perceberam que alguns trechos onde eu tenho linhas contínuas, né? Uma dupla contínua, em cima delas vão ter aí as taxinhas, né? Fazendo um paralelo a elas.
elas nunca podem ser colocadas como marcas transversais, que o que estava acontecendo aqui na nossa cidade, né? Próximo ali a farmácia da Rita, né, que foi tirado, próximo ali a Praça do Correia, onde tinha essas áreas que antecediam, por exemplo, faixa de pedestres ou cruzamentos, onde a finalidade era fazer a redução dos veículos, né, para que não acontecesse acidente. Por mais que a intenção seja boa, não é permitido pelo CONTRAN, nosso Conselho Nacional de Trânsito, que as taxinhas sejam colocadas como marca transversal. Daquele jeito é totalmente errado, né? Se eu tenho uma via, ou ela está colocada aqui, ó, delimitando a área, né, paralelo a ela, como linha de bordo, né, complementando uma marca que já existe ali, ou simplesmente também aqui, ó, assim, dessa forma, né? Agora, se for paralelo ou transversal, como estava sendo colocado, né, a gente tinha os taxões assim, não pode, né, colocado dessa maneira, tentando trabalhar como uma barreira, né, para a redução de velocidade. Então, o CONTRAN não permite. Inclusive, alguém deve ter denunciado para o Ministério Público e, consequentemente, fizeram a solicitação da retirada aí, né, e a prefeita teve que retirar aí essas taxinhas. Graças a Deus, né, que era horrível. Então, tá aí, eles são dispositivos delimitadores, tá? Esses dispositivos delimitadores são só as taxinhas, professor? Não. Por mais que está representado pelas taxinhas, a gente vai ter vários elementos. O balizador, a gente tem balizador refletido. Esses balizador refletivo, ele tem uma peliculazinha que quando um farol de um carro incide sobre ela, alguma tipo de luminosidade, ela vai encandecer. E quando ela encandece, é um dispositivo muito bom, porque funciona em locais, localidades, onde tem uma deficiência de luminosidade, é desprovida de iluminação pública. Então, ela dá uma direção muito boa sobre o tráfego que você está na região. Por exemplo, você está numa curva e nessa curva tem uma ponte, e essa ponte está lá a defesa metálica aqui, e dentro da defesa metálica tem essas peliculazinhas, não. Então, você pode se guiar por essa defesa metálica ali, né? Do lado direito, se guiar da melhor maneira possível para se manter dentro, né, da sua mão de direção. Isso é muito importante. Em grandes BRs tem, né, em algumas rodovias também. A gente tem defesa metálica, pode ser um viaduto, né, uma barreira, tudo isso é um dispositivo delimitador. A gente tem também, pessoal, esses do tipo DSA, que são dispositivos de sinalização de alerta. A gente pode mostrar como marcadores de perigo, a gente tem dispositivos de sinalização de alerta, temos aí marcadores de alinhamento, pode ser até dispositivos luminosos, né? O que que eles fazem? Dispositivo de sinalização de alerta. Então, eles vão te alertar a passagem aí, qual o fluxo que você tem que passar, por onde tem que passar, qual o destino que você tem que seguir. Então, geralmente são representadas dessa maneira, indicando aí. Bom, a gente pode perceber, ó, quando as faixas estão assim, né? Significa que você tem que vir nesse fluxo. Quando elas estão dessa forma, tem duas maneiras aí de se locomover no fluxo, tá dividindo aí, né? E quando elas forem com as faixas assim, ó, né? As faixas pretinhas para a esquerda. Então a gente tem que ficar atento aí a essa questão da sinalização que está sendo representada. Tem marcadores de alinhamento. Marcadores de alinhamento geralmente são só assim, ó. Uma plaquinha, né? Desculpa aí os desenhos mal feitos. Eu não estou com as imagens aqui, mas depois eu vou trazer para vocês verem. Lá no PDF que eu mandei tem, tá, pessoal? De sinalização tem todos esses dispositivos. Isso aqui é pintado na cor amarela, o fundo é preto, e a gente percebe que são setinhas, né, que vão te direcionando, são chamados de marcadores de alinhamento. Pode ser luminoso também, tá, pessoal? Pode ser luminoso, né? Te indicando ali situações específicas. Então, esses dispositivos auxiliares de segurança que a gente fala, os dispositivos auxiliares, eles estão ali para complementar, orientar, deixar mais eficiente a operação da via, né? Bem mais eficiente. A gente tem aí, ó, os DL, que são os dispositivos luminosos, que são nos tipos de painel eletrônico, certo? A gente tem os do tipo DT, que são dispositivos de uso temporário, né? A gente tem aí o cone, uma barreira fixa, barreira móvel com fita zebra, barreira móvel. A gente tem uma cancela, um tapome, bandeirinhas, dependendo do tipo, né? Por exemplo, faixa escrita obras na pista, reduz a velocidade, né? Que estão te indicando, informando, orientando. Perceba que a cor característica que muito se apresenta, né?
da cor laranja, né? Que são temporários, pode delimitar, relacionar a questão de obras que estão acontecendo na localidade. Bom, a gente tem também dispositivos de proteção contínua, que pode ser gradeados metálicos, né, gradeado portátil, dependendo da finalidade. Túlio, Oi. o desenho que você estava fazendo naquela hora, essa barreira fixa aí, é? Não, era isso aqui, deixa eu mostrar pra gente. Então, esses aqui, ó, são marcadores de alinhamento. Perceba que ele está sendo acoplado ali a uma defesa metálica ou uma ponte, a uma localidade, onde ele te indica, né, a direção. Todo mundo vai fazer um fluxo assim, dependendo de como ela esteja, né, inserida ali. Então, alertam quando houver alteração do alinhamento horizontal da via, né, como você tem que se guiar, né? Então, a gente está vendo aí como é que é feita. Aí a gente tem aqui, ó, né, os três tipos aí de marcadores de perigo, né, que são esses dispositivos de sinalização que vai alertar também a condição do fluxo, né? Olha aí como é que eles são, como é que eles se apresentam. Aqui, ó, na via, né? Vai te guiando, ó, ele vai te guiando, te orientando da melhor maneira possível. E esses marcadores de alinhamento, entre outros, eles têm um dispositivos complementar neles que são chamados de película retroreflectiva, ou seja, ele reflete a luz, ele encandece, né? Porque à noite num local desse, nessa rodovia, é totalmente precária a questão da iluminação. Então, como é que você vai se guiar adequadamente ali? Esses marcadores de alinhamento estão aí para isso, para que você se guie adequadamente ali na via, vendo se você realmente está na sua mão de direção. E quando o farol incide sobre ela, a luz ela encandece, né, facilitando a visibilidade e a orientação ali do condutor. A gente tem também, pessoal, aqui, ó, as placas, por exemplo. A placa aí de regulamentação que está regulamentando a velocidade máxima nesse trecho que é de 60 quilômetros por hora. Perceba que é próximo ali ao Palácio do Planalto, né? Mas é uma região totalmente escura. Mas perceba que essa placa, ela está incandescendo, né? Então, essa placa, ela tem uma película retroreflectiva, né? Ela tem essa películazinha que vai encandecer, né? Ficar meio fluorescente. Então, quando o farol incide, ela vai iluminar e te indicar a mensagem, né, que a placa quer passar para o condutor, mesmo que a região, né, tenha ali uma deficiência de iluminação, ou seja, desprovida de iluminação, né? Então é isso. São tipos de dispositivos que estão ali para complementar, tornar mais eficiente, né, a segurança e a operação viária. Então esses são os dispositivos. Aí a gente estava vendo também que eles se classificam em alguns tipos, né? Pode ser delimitador, pode ser de sinalização de alerta, pode ser luminoso, pode ser de uso temporário, né? Então são vários aí que possam se apresentar. Passado aí, pessoal, a gente vai falar da sinalização semafórica. A sinalização semafórica, pessoal, elas podem ser de duas maneiras. Pode ser de advertência ou semafórica de regulamentação. Se for semafórica de regulamentação, a gente vai perceber que ela leva as três cores características que a gente já conhece, que é através da cor vermelha, amarela e verde. A vermelha indica a parada, né? Obrigatoriedade de parar. A amarela indica que você tem que ter uma atenção. Pessoal, quando você vê a luz amarela do farol, né? Do farolzinho do semáforo acesa, não significa que você tem que acelerar e passar de uma vez, não. Você só pode passar e transpor o sinal amarelo quando, né, não tiver ou constituir algum tipo de perigo para você em alguma situação que seja favorável à travessia. Se não constitui nenhum perigo, nenhuma situação de perigo, né, nenhum tipo de situação que vá gerar algum tipo de lesão a você, condutor, você tem que obrigatoriamente já reduzir e preparar o veículo para imobilização, porque a amarela já é para te dar atenção que ele já vai colocar o sinal vermelho de parada, né? Então você já tem que se precaver. O sinal verde a gente já sabe que indica permissão de prosseguir, né, com o veículo. Só que assim, essa sinalização de regulamentação, ela pode ser nas cores ou elas podem ser também chamadas de direção controlada. Quando ela for direção controlada, ela vai levar símbolos. Que símbolos são esses? Essas setinhas aqui, ó. Podem ser com setas. Pode ser somente a seta vermelha e verde, pode ser a seta vermelha, amarela e verde, dependendo da condição. Então, eles podem estar isolados,
eles podem estar integrados, né, sobre um semáforo de 3 ou 2 indicações luminosas, fazendo esse controle aí da sinalização. Eles podem ser também, pessoal, de regulamentação para pedestres, né? A gente pode perceber com a silhueta de um ser humano parado, significa para parar, ou com a mãozinha, né, fazendo o gesto de parada, ou para prosseguir o pedestre, a cor verde característica com a silhueta de uma pessoa em movimento, né, como se estivesse ali andando. Então, esses de regulamentação, eles podem se apresentar de várias maneiras. A gente tem aquele semáforo com temporizador também, lembra? Que tinha um tempo que determinava, indicava o tempo exato de cada cor, o tempo que você ia ficar parado, o tempo que você tinha que prosseguir ali na cor verde. Então, ele faz a contagem regressiva. Existem esses aí também de regulamentação. Só que tem um específico, pessoal, que cai bastante, que é chamado de controle ou faixa reversível. E é nele que eu quero abordar bem aqui, rapidinho. Eu vi uma questão parecida com isso aí mesmo. Mas, tipo Ó, assim, tem passou aqui, né? Aí eu tenho bem aqui a placa. Aí vamos isso. dividir. Eu vou colocar Aí lá já, por exemplo, já tinha começado. X Peraí, vermelho. tipo como se já lá na frente já tivessem os veículos. Isso. Bota seta verde. Aí Tipo, tá já sendo. passou os veículos. Aí parece, aí depois liberou esse outro trajeto aqui. Isso. Tipo, pro B tá liberado. Aí, Pro B tá aí liberado. Pro quando A não. chegou, mas quando chegou, tipo, lá na frente, se podia ou não ultrapassar. Ó, se você já passa e transpõe, né, que não tem mais, você não tá sendo submetido a ela, poderia. Porque, Beleza. né? Porque você passou aqui, ó. Passou, mas talvez tenha outro lá que determine, mas se passou, quem vai regulamentar agora seria essa sinalização aqui, ó, né? A sinalização da marca horizontal aí, que é a marca longitudinal. Pessoal, Beleza. essa explicação todinha que eu fiz, ela não estava gravando, tá? Apesar de vocês terem acesso. Agora que eu coloquei para gravar essa parte aqui do PDF, explicando aquele esquema, tá? Então vocês vão ter que lembrar que não ficou gravadinho na nossa aula aqui. Da de advertência, né? A sinalização semafórica de advertência, pessoal, ela é da cor amarela, certo? Cor amarela, e ela fica piscando intermitentemente, né? Fica piscando ali, né? Por período curto, período de tempo, fica piscando, 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 intermitentemente, sem parar, logicamente. E ela tem a função de advertir sobre a existência de obstáculos ou situação perigosa à frente. Então, a sinalização semafórica de advertência, ela está te advertindo já de uma situação de perigo à frente, né? Uma situação ou um obstáculo. Onde o condutor, qual é a atitude correta dele? Ele já tem que reduzir a velocidade, ele já vai adotar todas as medidas de precaução compatíveis ali com a segurança para que ele possa seguir sem acontecer acidente de trânsito, né? Sem que ele consiga se envolver em acidente. Então, aí, essa é a sinalização semafórica, tanto de advertência quanto de regulamentação. Então, vamos lá. Dando prosseguimento, falta o quê? A sonora. A sonora é bem tranquilo também, pessoal. A sonora aí vai ter os chamados empregos que são os silvios, né? É bem bacana. Lembrando que os sinais sonoros, pessoal, somente devem ser utilizados em conjunto com os gestos do agente. Ou seja, enquanto o agente está fazendo o seu gestual, automaticamente ele está fazendo o sonoro para complementar. Então, uma coisa interessante é que o sonoro, ele é exclusivo dos agentes. Somente os agentes vão usar sonoros. Claro que a gente tem os sonoros da buzina do veículo, mas a buzina, ela está sendo privada por alguns tipos de situações, como advertir sobre obstáculos, perigos, situação, né, de risco. A buzina não pode ser utilizada ali deliberadamente para qualquer situação, né, específica. Então vamos falar aí desses sonoros. Bom, a gente já sabe que é exclusivamente feitas e dotadas pelos agentes da autoridade de trânsito, onde a finalidade é orientar, indicar ali direitos de passagens de pedestres, né, sobrepondo-se, completando também a sinalização que possa já existir no local, né, e outras normas que estão sendo estabelecidas aí pelo nosso CTB, o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Então vamos memorizar isso aí. Temos aí os sinais de apito, o seu significado e o emprego, né? Um silvio breve, pessoal, aquele apito breve, né? Um pip, né? Apito, um silvio breve, que é chamado de silvio, né? Esses sons, significa siga.
o que significa que libera o trânsito em direção ao sentido indicado pelo agente. 2 silvios breves, né? Ele vai dar brevemente do pi, pi, né? 2 silvios breves. O professor passando vergonha aqui com esses apitos. Aí o que vai acontecer? Significa pare, indica parada obrigatória. Tem que parar. Um silvio longo, né, ele vai demorar um pouco mais, é mais longo, significa diminuir a marcha quando for necessário fazer a diminuição da marcha dos veículos que trafegam para qual o agente de trânsito esteja, né, direcionando aí o sinal. Pessoal, existe um macete aqui que eu gosto de passar. Ele é, como eu posso dizer, antiquadro. Ele é bobinho, mas geralmente coisa antiquadra fica gravada na cabeça. Ó, caso você esqueça, você pode fazer aqui um jogo da velha, rapidinho, mentalmente. Aí você percebe que tem 3 colunas aqui, 3 linhas, né? O que você vai fazer? Na coluna 1, você vai colocar aqui, ó, 1, 2, 1. É fácil de memorizar, ó. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1, né? E na segunda coluna, você vai colocar e lembra aqui do Big Brother, tá passando até Big Brother, né? Você vai colocar aqui, ó, B, B. Aí no final você quer botar um B, tira esse B e coloca um L. É um L, BBL. Então, é o Big Brother aí de Lima Campos, né, Paulinho? Tá aí. BBL. 1, 2, 1, BBL. E aqui, pessoal, ó, SPD. Pessoal, como é que eu vou lembrar desse SPD? SPD fica difícil para lembrar. O que vai acontecer se você não passar na prova teórica? Você vai ter que pagar a taxa de repetição. Então, para fazer a prova de novo, é só pagar de novo. O que eu não quero que aconteça, mas se você reprovar, infelizmente, vai ter que pagar a taxa de repetição para fazer a prova de novo. Então, para fazer a prova de novo, só pagar de novo. Mas não vai acontecer porque todo mundo vai tirar 10 aí nessa prova. 10 não, né? Vai tirar a pontuação necessária para passar. Então, esse aqui, ó, é um Silvio, B de breve, ó. Um Silvio breve significa siga. 2 Silvios breves significa pare, P de pare. 1 Silvio longo significa diminua a marcha. Então, 1, 2, 1, BBL, SPD. Se você fizer isso mentalmente, talvez, né, não atrai, você consiga relembrar bacana. É bobinho, mas ajuda demais a muitas vezes você não esquecer sobre a questão dos Silvios, que costuma geralmente cair, sim, questões abordando os chamados Silvios aí. Então, só para ficar mais gravado, um Silvio breve, siga, 2 Silvios breve, pare, um Silvio longo, diminua a marcha, tá bom? E essa é a sinalização sonora que a gente está vendo, é bem tranquila, bem curtinha. E agora a gente vai trabalhar um pouco aqui a questão do gestual. Pessoal, o gestual também são movimentos convencionais que são feitos e dotados com o braço, que são exclusivamente feitos pelos agentes de trânsito, tá? Então, a finalidade é orientar o direito ali de passagem, né, dos veículos, dos pedestres, eles vão emitir ordens, né, e complementando a sinalização que já existe na localidade. Então, a gente tem aqui, ó, lembrando que os sonoros têm que ser feitos em acordo com o gestual, tá bom? Então, aqui na imagem 1, vamos lá. O que a gente pode perceber? Que o sinal, o braço está levantado verticalmente, né, para cima. E como o braço está levantado verticalmente, com a palma da mão voltada para frente, significa ordem de parada para todos os veículos para qual a mão está sendo direcionada. Então, ele está com a mão levantada aqui, ó, a palma da mão voltada para frente, para. E qual o silvio que determina para, pessoal? Qual os silvios? 2 Silvio breve. Correto? 2 Silvio breve. Lembrando que se ele vai fazer o gestual, em conjunto com o gestual, ele vai fazer o sonoro, tá? Tem que fazer. Tem que ser, né, feito junto aí os movimentos, né? Beleza. Na imagem 2 aqui, ó, o que a gente vai perceber? Que os braços estão estendidos horizontalmente, a palma da mão voltada para frente, o que significa que é ordem de parada para todos os veículos que vêm na direção que vai cortar o braço ali, né? Ou seja, ó, ordem de parada para todos os veículos que estão transitando em sentido transversal ao braço. Quem está vindo em sentido transversal, né? Não paralelo, mas transversal. Então, ordem de parada para os veículos que estão vindo transversalmente aos braços, né? O sentido dos braços. Não assim, nem assim, mas assim. Então, ordem de parada. Beleza? Na imagem 3, a mesma coisa da imagem 2. A única diferença é que ele vai fazer
com um braço para uma direção ou com o braço para outra direção. Então, mais uma vez, o braço está estendido horizontalmente, né? Seja para a direita, seja para a esquerda, e a ordem de parada é para os veículos que estão transitando em sentido transversal ao braço. Pessoal, a gente percebe também na quarta aqui, ó, imagem do agente, o que que o agente está fazendo? Ele está com o braço na horizontal, né? Ele vai estar com a palma da mão voltada para baixo e ele vai agitar a mão cima a baixo, ó, aquele movimento cima a baixo. Significa o quê? Ordem de diminuição da velocidade. Tem que diminuir a velocidade. E quando for à noite, professor? À noite pode ser difícil a visibilidade do agente, né? Não sei que sinal ele está fazendo, pode ser precária. Então, a gente pode perceber que ele pode usar uma lanterninha aí à noite ou durante o dia também, dependendo da ocasião, né? Então, o braço estendido na horizontal, agitando uma luz vermelha, né, para um determinado veículo, ele vai incidir a luz diretamente no condutor, não de maneira que vai ofuscar, claro. E isso aí significa a ordem de parada para os veículos ao qual a luz está sendo dirigida. Então, você vai ter que parar também. E essa aqui, pessoal, a sexta imagem com o gestual do agente é basicamente, né, a palma da mão voltada para trás, o braço também na vertical, né, o braço na vertical, é como aquela situação com o antebraço que você estivesse chamando alguém, né, chamando para si. Então, ordem de seguir, né, gesto com a palma da mão voltada para trás, ordem de seguir. Então, essas são os gestuais do agente, é bem tranquilo. Lembrando que as ordens do agente de trânsito têm preferência sobre as normas de circulação e outros sinais. A gente sabe que eles têm ali, dentro da hierarquia, a preferência, a prevalência, né, na obediência da sinalização viária. E Túlio, Oi? eu vi uma questão, além desses 3 silvos aí, né, um breve, 2 breve e um longo, tem também 3 silvos, né? Tem outros Silvios. Caiu Tem para ti? 3. Caiu outros Silvios? Não, perguntou o que significava dar 3 silvos breve. Acho que é para acender as luzes, Isso, alguma tem coisa essa com luz. informação. É isso mesmo. Hum. Geralmente é para algum tipo de fiscalização, onde a pessoa faz um pouco da diminuição da velocidade e ligar e acender o farol baixo ou reduzir o farol alto, enfim, dependendo da circunstância. Eu tenho uma tabela que eu vou mandar para vocês com esses outros silvos, mas não é para estar caindo esses silvos, mas incrível que caiu. Os comuns, que é para cair somente os 3 abordados. Mas eu vou Pois é, mostrar, caiu. mas eu vou mostrar a tabela, então. Vou mandar no grupo a tabelinha com os silvos, tá? Todos eles. Aí vocês dão uma lidinha, né? Uma passagem rápida para vocês verem. Mas esses aqui são os principais, mas como você está me dizendo que caiu, vou mandar essa tabela. Inclusive, tinha no nosso slide aqui, eu tirei porque não tinha muita necessidade. Era quase improvável cair. Mas agora eu vou ter que colocar novamente, né? Porque tá caindo. É isso. Antigamente a gente tinha aqui, complementando. Mas eu estou falando do simulado, caiu no simulado, não estou falando Foi, da né? prova do Detran, não. Mas pode cair, né? Porque tá caindo em simulado, provavelmente, possivelmente pode cair também. Mas pode ser a chance mínima, mas vamos abordar, né? Melhor ver do que não ver. É Vou verdade. mandar para vocês a tabela. Então é muito bom quando vocês participam e dão essas informações, né? Para a gente melhorar. Sinalização gestual. Essa aqui é exclusiva dos condutores, né? Essa aqui é bem tranquilo. São esses movimentos que a gente faz, né? Convencional com os braços aí, que é exclusivo dos condutores, onde você vai orientar, indicar a tua intenção de manobra, mudança de direção ou redução brusca, redução de velocidade ou o que você queira parar. Então, na imagem 1, né? Dobrar à esquerda, o braço na horizontal, do jeito que tá, né? Virar, fazer conversão aí à esquerda, né? A gente tem aqui, ó, o braço, né, fazendo uma perpendicularidade aqui, né, com a mão voltada para cima, significa conversão à direita, virar à direita ou dobrar à direita, né? E a gente tem um braço também ali na horizontal, fazendo um movimento cima a baixo, quer dizer, diminuir a marcha ou parar o veículo, né? Redução ou parada. Então, esses são aí os gestuais dos condutores, né? Tranquilamente. Pessoal, a gente acabou toda a parte que está relacionado à sinalização, né? Toda essa parte.